Hoje o melhor e mais justo debate formas de abolir o trabalho escravo no Brasil, você já sabe. Nós terminamos o segundo bloco com eu deixando aqui uma pergunta no ar. Há formas saudáveis dos empregadores produzirem uma relação de trabalho que acompanhe, né, o desenvolvimento tecnológico, as promessas de desenvolvimento que o crescimento econômico traz de desenvolvimento social e humano? Por onde a gente tinha que caminhar nessa direção, deputado? Eu acho que o primeiro caminho é da fiscalização. É nós termos um arcabouço institucional que force com que as boas práticas de contrato se estabeleçam. E nós temos exemplos na história do Brasil. Temos exemplos, inclusive, de empresas do setor rural que estabeleceram acordos com os sindicatos rurais de estabelecimento de padrão mínimo de respeito ao trabalho. Há 3 semanas atrás, eu tive a oportunidade de assistir lá no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma a celebração de um acordo nacional, de uma mesa nacional de negociação para exatamente fazer um esforço para acabar com o gato na Constituição Civil, né? Inclusive em obras públicas e tudo mais. Então tem esforços da sociedade civil, do governo e tudo mais. Eu acho que é esse o caminho. E o caminho dos movimentos sociais, o caminho da luta parlamentar, o caminho da intelectualidade. Tem uma coisa que eu divirjo fundamentalmente da professora. Ela falou que o Brasil não está mudando. Eu acho que o Brasil está mudando muito. Nós tiramos aí 25 milhões de brasileiros da miséria. Nós temos, basta olhar para a Europa, para os Estados Unidos e ver que a nossa moeda não está, como você disse, quebrada, nossa moeda está forte. Não somos nós, são os dados, as estatísticas. Você pode ter, como eu tenho também, muitas críticas ao modelo de desenvolvimento, ao próprio capitalismo, né? Mas não dá para dizer que o Brasil não está mudando. Agora, dizer que também que é culpa de governo, né, do governo Lula, da presidenta Dilma, os problemas são problemas históricos, né? A bancada ruralista já existia antes do golpe de 64. Quer dizer, então nós temos processo de mudança lenta nesse país. Então, e processo deputado, de mudança me dá só parlamentar. uma parte que eu acho que eu queria falar bem nesse momento. O nosso grande dilema Só a nossa divergência é o seguinte, que eu não acho que seja culpa de um governo, que eu acho que não adianta fulanizar o negócio. O problema é um problema estrutural do país, tem um problema de correlação de força. Nós tentamos mudar no Congresso os índices de produtividade da reforma agrária. A bancada ruralista não deixa passar, e é um problema que envolve não simplesmente culpar o presidente, envolve exatamente nós mudarmos a maneira como se elege os políticos nesse país, a reforma política. Acho que temos que ter duros processos de fiscalização do trabalho escravo, duros processos de combate a um modelo de desenvolvimento que destrói nossa indústria e que primariza a nossa economia. Mas isso são tarefas da sociedade como um todo, porque um governo encurralado por um Congresso conservador não consegue fazer. Pois é, meu querido, mas veja bem, a minha fala não foi, em hipótese alguma, responsabilizar um governo. Porque eu sou historiadora, eu não posso fazer isso nunca. Que bom. O que eu estou querendo colocar na nossa discussão é que nós, todas as vezes que há um bloco no poder que faz algumas transformações frente a uma luta enorme histórica da sociedade civil, porque nenhuma transformação neste país veio de cima para baixo sem uma enorme luta social. As pessoas se arvoram a isso, a dizer que a transformação foi feita. E, no meu ponto de vista, nós não vamos a lugar nenhum se nós não tivermos uma democracia efetiva nesse país, onde as pessoas tenham poder de dizer, clareza no que faz, instrução para saber, uma mídia que atenda à diversidade dos interesses, porque é muito fácil tu dizer, temos aqui um crescimento econômico na área tal, perfeitamente. Quais são as contrapartidas disso na vida social daquele lugar e daquele povo? Qual é o poder da população a ela fiscalizar e exigir? Porque os mecanismos de fiscalização, eles não dão conta. Eles não dão conta. Quantos fiscais nós temos para vigiar quanta corrupção e quanto desmando tem nesse país? Então, acho que está na hora da gente deixar de lado que a discussão política e a crítica se refere a um governo e pensar no que sociedade nós queremos fazer para que nenhum governo possa dizer não. As sociedades que tu diz que são melhores na Europa é porque tem 5.000 anos, não sei quantos mil anos de participação e de luta. Você pega a sociedade francesa que fez os direitos civis funcionarem, diz assim, vou cortar dinheiro da educação, a sociedade inteira vai para a rua dizer não.
A sociedade inteira vai para a rua. 1 milhão de pessoas ocupam as praças de Paris para dizer não. Eu queria falar ainda da questão do trabalho escravo, viu, Alexandre? Porque é o seguinte, você falou aí de uma... Eu acho que você conhece bastante o meio urbano, provavelmente conhece alguma coisa do meio rural. Eu sou do estado de Goiás, não sei se você conhece o tamanho do estado de Goiás. Nós temos no estado de Goiás 147 mil propriedades. Bom, tá. Sabe quantos fiscal tem? Rurais. Do grupo, rurais, propriedades rurais, tá? Em torno de 148 mil propriedades. Aqui está todas as propriedades. Tá? Tem 6 fiscal, que é aquele grupo rural que você conhece, para fiscalizar o Estado. Então, deputado e os demais aqui, acho que a gente precisa melhorar os instrumentos, deputado. E aí, tu perguntou, tem alguma coisa importante? Foi criada alguma coisa? Vocês acreditam que está mudando, está melhorando para o trabalhador rural? Tem iniciativas importantes. O termo de compromisso nacional da cana-de-açúcar, bem monitorado, e aí tem que ter uma ação sindical forte, porque a gente não pode esperar que a lei resolva os problemas do país. Uma professora falou, as sociedades que ela está falando, elas vão para a rua e exigem o direito. Não espera que o Congresso faça a lei por si só seja executada. Eu não acredito nisso. Eu, enquanto trabalhador, e aí, trabalhador que cortou cana 10 anos da sua vida, de carteira assinada no Grupo Naum em Goiás, eu só acredito nas mudanças que o povo vai para a rua, que faz a lei ser aplicada. Que a gente conquista. Né? O fato gerador da lei também, ele pode depois, o mesmo fato, melhorar a lei, mudar a lei. Se a gente não pegar por aí, eu acredito que só o Congresso Nacional, só o interesse do Congresso Nacional não vai prevalecer. Então, acho que aqui nós precisamos, Alexandre, fazer com que o governo entenda isso. Se a gente quer fazer uma repressão mais forte, precisa ter mais fiscal. E precisa dar garantias também. Nós não podemos voltar àquele problema que nós tivemos em Unaí, que o fiscal vai fiscalizar, né? E o latifúndio vai lá, mata o fiscal, mata o motorista, mata todo mundo para dizer assim, olha, não venha não, porque se você vir na minha fazenda, eu faço o Estado voltar para trás. Não pode, o Estado tem que enfrentar isso. Inclusive aquele crime até hoje, aquelas pessoas estão impunes. Nenhuma foi julgada. Nenhum mandante, nem os pistoleiros, está todo mundo na cadeia, está esperando e tal, mas o julgamento não saiu. A sociedade precisa de uma resposta para assim, o Estado brasileiro dizer, eu não aceito isso. O Estado que eu estou falando aqui não é o governo Dilma. Esse governo, eu participo dele, acho que ele é importante, sou um cidadão que defende as coisas importantes do governo, mas faço crítica naquilo que eu acho que não é importante, que não devia fazer. Como falei aqui agora, não dá para o BNDES financiar a empresa para gerar trabalho escravo. Então, acho que nós precisamos melhorar os mecanismos de controle do Estado e que não seja um mecanismo que visa só uma multa, gente. Sabe, no Brasil parece que é assim, acabar com o trabalho escravo, nós vamos acabar cobrando multa. Então, o cara que pode pagar, ele olha e diz assim, bom, eu exploro, pago a multa. Tanto é que esses casos aqui que eu lembrei, de vários fazendeiros que foram, como criminosos, foram punidos, eles foram residentes. Claro. Nós tem deputado, multa é barato, nós tem senador envolvido com trabalho escravo. O cara paga uma multa alta, depois ele é residente. Por quê? Porque tem um preço por isso. O preço não pode ser financeiro. Ele tem que ser um preço que mexa na conduta do cidadão que cometeu o crime. Aí tem que ser a justiça. Não pode ser exclusivamente financeiro. Não pode ser exclusivamente. Alexandre, entra na conversa. Só um gancho, eu concordo plenamente com a tua colocação e também com a de vocês no sentido da importância da fiscalização, mas é óbvio que nem se tiver um fiscal por empresa em qualquer país do mundo, nós precisamos aprimorar os mecanismos de controle social mesmo. Exatamente. E é válido, e no nosso entender, é válido sim você fomentar nas empresas os mecanismos de monitoramento de cadeia produtiva. Isso. Já que não adianta mais questionarmos, a gente vai ficar aqui um ano se a gente começar a discutir terceirização, que é o mal do direito do trabalho, o mal maior do direito do trabalho. Já que nós não conseguimos acabar com a terceirização, vamos aprimorar os mecanismos de controle da terceirização para que, não importa se tenha um terceiro, um quarto ou quinto ali, mas que o trabalhador tenha os seus direitos garantidos e respeitados. Seja ele brasileiro, estrangeiro, rural, urbano. Tá? Vamos aprimorar os mecanismos de controle. E só fiscalização, é importante aumentar, claro, a fiscalização, o número de fiscais, mas só fiscalização não vai dar conta nunca. Só polícia não vai dar conta nunca. No caso do trabalho escravo, nós temos problemas estruturais de um lado e temos problemas conjunturais de outro. Queria que vocês apontassem, nesse 1 minuto final, vocês pudessem sintetizar estruturalmente onde temos que mexer, conjunturalmente, quais são as medidas urgentes a serem tomadas em todos os níveis, pelos empresários, portanto no nível privado, pela sociedade, portanto nas organizações sociais,
na organização da sociedade, pelo nível público, estatal, pelas políticas públicas, municipais, estaduais, federais. Vou começar pela Zilda. Eu acho assim, num programa como esse, se nós não apontarmos com radicalidade quais são os problemas centrais que essa sociedade precisa, nós vamos amortecer a luta, porque todos os dias se fala que já está tudo resolvido. Todos os dias se fala que isso não tem nada a ver comigo. Então, eu acho que nós temos problemas estruturais, efetivamente, que e nós são... temos que assumir que é com a Claro. gente. E que não está tudo resolvido. Que Aliás, não podemos parar. nunca estará tudo resolvido. Nós Nunca. temos problemas seríssimos. Não, e nunca. Graves. E a sociedade vai criando outras demandas. É isso aí. Problemas estruturais nós temos dois, do meu ponto de vista. Uma estrutura fundiária ainda oligárquica e absolutamente inadequada para todas as demandas sociais que existem. E nós temos um problema de política, que é eleição não significa poder. Porque o meu representante sai do meu voto e vai representar outras coisas. Eu não controlo Então, você mais está dizendo, a minha relação. nós precisamos Então, de reforma agrária, radicalizar a reforma agrária e fazer reforma reforma política política. radicalizada. Ok. Lucas, por favor. Não, veja Tem bem, um minuto. você falou e a gente tem que resumir aqui numa coisa, vamos dizer assim, objetiva. Para nós, trabalhadores rurais, a coisa mais objetiva nesse momento é a votação da PEC 438. E eu vou dizer por quê. O latifúndio brasileiro, o empresário brasileiro no campo, aí na cidade eu conheço menos, mas hoje engana quem achar que empresário da cidade e empresário do campo não estão misturados, porque hoje é grupos econômicos. Claro. Você pega o Cosan em São Paulo, que está no Brasil inteiro já, inclusive no meu estado, Goiás, aquele grupo está misturado com gente lá na Holanda, que eu tive lá para ver, os caras são donos do porto. Os caras estão controlando as ferrovias, os caras estão controlando tudo. Eles estão produzindo soja, produzindo açúcar. E as pessoas acham que o Cosan só produz cana-de-açúcar. Não, eles estão controlando um monte de coisa na agricultura hoje. Uhum. Esse grupo, ele provavelmente É um acredita, sabe no conglomerado quê? de empresas, Naquilo que não é mexe uma no só. bolso. O que mexe no bolso do empresário? É quando você disser o seguinte, tem trabalho escravo aqui? Tem. Bom, o Ministério do Trabalho foi lá. Detectou trabalho escravo dentro das normas brasileiras, dentro da lei? Tá. Vamos expropriar essa propriedade. Nós não podemos financiar, gente, não tem lógica isso, não existe uma lógica. Nós não podemos, no mundo de hoje, dizer que um setor tão moderno como esse produz açúcar, álcool, energia, não sei o quê, com exploração de trabalho escravo, financiado pelo Estado. Alexandre, 1 minuto. 1 minuto. Acho que para a gente conseguir avançar alguma coisa no combate ao trabalho escravo, urbano, rural, a gente tem que se organizar socialmente. E uma das maneiras que nós temos para nos organizar é exercer uma das nossas forças, que é aquela que nos faz mais importante no mundo econômico, que é sermos consumidores. Então temos que... Não consumir produtos produzidos por empresas que façam trabalho escravo. Claro, e principalmente começar a exigir do mundo corporativo, do mundo das empresas, do mundo empresarial, que aquilo que eles são tão ciosos, que é o discurso da responsabilidade social, se reverta em ações efetivas. Concreto. Ou seja, o meu produto que é produzido sobre a minha encomenda, eu sei exatamente como o ser humano que trabalhou naquilo foi tratado. Deputado Cláudio Pucci, 1 minuto, suas Em considerações primeiro lugar, finais. entender que o fenômeno dessa degradação do trabalho é um fenômeno típico do capitalismo. Nós temos degradação do trabalho nas empresas, na Nike, nas Filipinas, em outras multinacionais, nos chineses e nos sweatshops de Nova York. Então, fundamentalmente, não é um problema esse do Brasil sistema localizado, gera é isso. mundial. Em segundo lugar, aqui no Brasil tem muita coisa para ser feita. Em primeiro lugar, como disse o nosso companheiro aqui, votar a PEC 438. Nós temos que aumentar a punição para quem for pego com o trabalho. A PEC trata de psicotrópicos, né? Plantação de psicotrópicos na área rural e trabalho escravo. Quem for pego com isso tem que ter punição exemplar de sua terra expropriada. Esse é o texto da PEC. Eu acho que a luta imediata é pela aprovação da PEC. Nós temos outras medidas que nós queremos esclarecer com essa CPI. Eu já sei de antemão que nós temos que sensibilizar o judiciário. As varas federais são poucas. Por exemplo, no Maranhão, que é o segundo estado campeão no número de trabalho escravo, só tem 3 varas federais no interior do estado. E o julgamento desses casos nas varas federais é muito lento. Então, ninguém vai para a cadeia, mesmo nas regras atuais, no máximo, dos 100 casos denunciados, só 40 são fiscalizados, porque nós temos poucos auditores fiscais de trabalho. Aqueles que se transformam em processo, que são acatados pela justiça, quase nenhum vai até o fim. Então, nós temos uma
a famosa morosidade da nossa justiça. Então, nós precisamos fazer um esforço com o nosso judiciário para que ele julgue os casos. E, finalmente, na fiscalização. Acho que nós temos que fazer, precisamos de esforço na Câmara ano passado para nomear os auditores fiscais do trabalho, houve a nomeação dos novos auditores fiscais do trabalho, precisamos de mais auditores, precisamos aumentar esse número, porque o número de aposentados tem feito com que o número absoluto de AFTs tenha diminuído com os anos. Então, precisamos aumentar isso aí para poder realmente dar um tranco no trabalho escravo. E, estruturalmente, no campo, é combater a pobreza e a miséria. E na cidade, obviamente, aumentar o emprego. E aumentar o emprego através da defesa da nossa indústria, da inovação científica e tecnológica, que são tarefas de mais médio prazo, e impedir a primarização da nossa economia, porque isso vai transformar o Brasil numa grande fazenda moderna. E nós não queremos isso no Brasil do século XXI. Agradeço muitíssimo a presença de vocês e agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Espero e tenho certeza que a nossa conversa te ajudou a mostrar a necessidade de abolir qualquer resquício da escravidão no Brasil mais de 120 anos depois da Lei Áurea, por um país melhor e mais justo para todos. Logo, o conteúdo desse programa aqui estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter, que é @RedeTVT, e pelo Facebook, facebook.com/RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Um forte abraço.